Oi, tudo bom? Tudo bom com você? É um prazer que nós estejamos de volta. E eu quero que você, antes de qualquer coisa, aperte aí no inscrever-se neste canal, inscreva-se, clique, toque no sininho e dê o seu like. Porque o algoritmo é famigerado disso, ele se alimenta disso e ele põe o canal mais para frente. Quanto mais pessoas chegam, se inscrevem, tocam no sininho e dão seu like, faça isso agora. E antigamente a gente tinha uma coisa viva que andava por aí. Eu quero até pedir ao Caio para buscar onde é que isso está, porque tem. O Braulio usou anos e anos e anos, e eu não precisava nem falar, entrava aí com um sonzinho e tudo, clica aqui, faça isso, faça aquilo, me poupava dessa artesanalidade de divulgação. Mas você já sabe o que fazer. Pois bem, nós vimos esses últimos encontros de Jesus com a classe religiosa, é sempre com a classe religiosa. Onde Jesus encontra os pobres é para consolar, confortar, curar, alimentar, animar, porque é o que o pobre vem buscando. Os pais vêm buscando cura para os seus filhos, solução para as suas famílias. Um centurião romano vem buscando cura para o seu servo que estava à morte. Até o chefe da sinagoga, mas que não era rabino, nem era teólogo, não era escriba, não era de nenhuma denominação, ele era só um gerente de igreja, de congregação, de sinagoga, procura Jesus, o nome dele é Jairo. Por quê? Porque a filha estava morrendo. Você encontra o evangelho assim. Agora, entrou religioso no meio, começa a briga. Não é MMA que tem regra. É vale tudo, é na mão, é briga de rua. Eles vêm assim com golpe baixo. É um negócio horroroso. E nós assistimos uma sequência, assistimos várias, durante a exposição de Mateus, várias sequências de briga de rua, literalmente, com fariseus, saduceus, escribas, anciãos do povo, intérpretes da lei. Esse povo todo aqui mencionado, chegavam a pegar e andar dias de Jerusalém até a Alta Galileia, ou a Baixa Galileia, para ficarem fazendo interpelações a Jesus. Aonde quer que eles soubessem que Jesus estava, ia aquele séquito de pitbulls para lá perturbá-lo o tempo todo. É um pessoal que diz que não tem nenhum prazer e não deixa nunca, porque sofre de uma atratividade homicida em relação ao Evangelho. Eles querem matar e, ao mesmo tempo, eles não conseguem deixar de se perplexificarem, de se admirarem com a maravilha revelada na sabedoria de Deus em Cristo Jesus. E aqui a gente viu uma outra rodada disso aí. E no Evangelho de Mateus,
eu introduzi e me servi não só de Mateus, mas me servi de Marcos e de Lucas, nos evangelhos sinóticos, para mostrar a você o que acontecia paralelamente em cada um desses lugares. Havia um elemento de paralelismo. Clarinha, você me faz um favor, vá ali dentro e diga a alguém ali, ó, Dona Margarida, que ela não pode falar tão alto que está entrando aqui no meu microfone. Muito obrigado e perdão a você. É que aqui a gente está tudo aberto. Pois bem, e eu me servi de Mateus, de Marcos e de Lucas como apoio ao que eu estava lendo no Evangelho de Marcos. E é assim que a gente segue vendo que saduceus, fariseus, intérpretes da lei, acadêmicos variados de Israel se reuniram quando Jesus chegou ao templo. Isso foi depois daquela entrada triunfal de Jesus no jumentinho, subindo na direção do templo, descendo o Monte das Oliveiras. Isso já tem 2 semanas que eu venho nessa sequência. Tudo gravado aqui no YouTube para você que não quer perder nada, aprender tudo e crescer nessa consciência. E depois de uma série de encontros onde esse pessoal foi perdendo o argumento, porque como eles não têm como argumentar, eles acabam perdendo todos os argumentos e partem para baixaria. É herege, é pervertido, é maligno, ofensas e palavrões e agressividades. É assim que todo mundo faz e na religião também. Os argumentos são mínimos, a mente menor ainda. Então, não tendo como argumentar contra a sabedoria eterna, eles querem transformar aquilo em heresia. É só o que eles têm para dizer, é um herege. Ou então, é porque a gente não preparou bem, é porque os saduceus não souberam perguntar, é porque os intérpretes da lei não souberam questionar, mas agora é nossa vez. Aí se reuniam, e depois que apresentavam uma questão e Jesus respondia com uma naturalidade e virava aquilo com uma pergunta infantil, lançada para eles, e eles diziam, meu Deus, se a gente responder assim, a gente cai num buraco. Se a gente responder assim, a gente cai no outro. O que a gente vai dizer? Melhor dizer que a gente não sabe. Porque qualquer pergunta que ele nos faça, nos encalacra por inteiro. É isso que você acompanha na sequência das últimas 2 semanas gravadas aí no YouTube. E agora, depois que os saduceus voltaram e com questões para Jesus, aquela questão da ressurreição, porque como você lembra, eu disse quinta-feira passada, e comparei os saduceus a entes que estão também presentes entre nós hoje, que já foram até em maior número. É gente que vive muito mais de lambeção do sagrado. Eles vivem beijando o sagrado, os cálices sagrados, os rituais sagrados, essa pedra sagrada, os roteiros sagrados. Seja lá o que seja, eles se alimentam do sagrado, que é um fetiche para eles. Mas no caso desses seres aqui, que são os saduceus, que parecem muito com os reformados ortodoxos do passado, e eu contei histórias aqui, eles não creem em espíritos, em demônios, em anjos, em intervenções sobrenaturais, nem em curas, nem em ressurreição dos mortos, nem em transcendência, nem em coisa alguma, mas são religiosos. Não faltam um culto. Adoram um sacramento. Tudo para eles é sagrado e sacramento. São as palavras que eles cultuam, o sagrado e o sacramento. E você disser, vamos orar por aquele doente porque eu creio que Jesus vai curá-lo, eles viram de costas e dizem que você é supersticioso.
porque Deus não cura mais ninguém. Diferentemente dos pentecostais, do neopentecostais e dos aproveitadores, que só falam aquilo que Jesus também anunciou que seria e que era. Era aquele grupo que carregava uma fé mágica, confessionalista, que acreditava que se chamassem Jesus de Senhor, estava tudo resolvido, Senhor, Senhor. Se usassem o nome de Jesus gritadamente, estava tudo resolvido. Em teu nome, oh glória! Expelimos demônios, curamos doentes, libertamos os enfermos, realizamos milagres. Tudo isso em teu nome, pelo poder que está sobre nós. E Jesus vai dizer, vocês tiram essa onda toda? Quando chegar naquele dia, eu vou passar batido e vocês vão dizer, ô Jesus, somos nós. E eu vos direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Vocês usaram o meu nome, mas eu nunca usei, conheci ou estive em vocês. Nunca tive nada a ver com vocês. Vocês só manipularam o meu nome. E é um outro grupo que existe hoje em dia aos milhões entre nós. Mas os mesmos protagonistas dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João continuam presentes entre nós. Às vezes com uma incidência maior de saduceus, outras vezes de fariseus, outras vezes de zelotes, de libertacionistas político-ideológicos, que eram zelotes ou zelotas, como você preferir. Outras vezes de essênios, são aqueles que não querem saber nada desse mundo e vivem num mundo e dimensão paralelos. Outras vezes de milagreiros, de mágicos, que em nome de Jesus querem reunir multidões por interesses os mais variados, porque descobrem que esse nome pode ser uma extraordinária fonte de lucro, mas esse grupo nunca deixa de estar presente. Você não ouve dizer, então reuniram-se os centuriões romanos para ver como apanhariam Jesus em algum argumento de natureza falaciosa. Você não ouve dizer isso também dos procuradores, dos cônsuls, dos procônsuls, das autoridades investidas por César, o imperador, habitando a Palestina dos dias de Jesus, com nenhum tipo de argumentação a respeito, nem tampouco os Herodes. Fizeram uma reunião do triunvirato deles para ver como é que eles fariam com Jesus. E João Batista, que era admirado por um dos Herodes, que tinha respeito por ele, só perdeu a cabeça porque andava atrás da carruagem de Herodes, dizendo, você está pegando a mulher do seu irmão Herodias, isso e aquilo. Como eu falei, que nem toda profecia é fruto de sabedoria. Às vezes o cara acha que está falando a verdade, mas a verdade falada sem amor e sem bom senso trabalha contra você o tempo todo. E a de João Batista, o que ele dizia era verdade. Mas ele estava fazendo aquilo sem amor, sem bom senso, na hora errada, do jeito errado, como Jesus nunca fez e nem faria. Ele acabou perdendo a cabeça naquela patifaria de Herodias, expondo a sua filha Salomé, dançando sensualmente, para que Herodes dissesse, eu faço qualquer coisa para pegar tua filha, e foi o que aconteceu naquela pedofilia. Hoje em dia seria uma relação pedófila entre o Herodes e a Salomé. Pois bem, mas eu estou dizendo isso tudo para dizer que esses grupos os religiosos nunca vão embora. Ou eles ou o Sinédrio, que é equivalente hoje ao que você tem no Estado sionista de Israel,
acontecendo com os partidos políticos que se reúnem na Assembleia Política do Estado sionista de Israel. É sionista e antes não era, porque hoje são os delegados sionistas que mandam no país, porque mandam no atual sinédrio judaico, político-religioso, presente lá em Jerusalém. Aonde quer que esse pessoal esteja, Jesus tem problemas. E aonde quer que os equivalentes a eles estejam, e os equivalentes mais próximos deles, são os cristãos. Sejam os católicos, sejam os variados protestantes, sejam as variadas versões de cristianismo. O cristianismo é uma subversão do evangelho. E como subversão do evangelho e subversão de Cristo, contra Jesus, aonde quer que o evangelho puro, simples, correto, claro e inequívoco de Jesus seja anunciado, eles aí estão presentes para se levantar radicalmente contrários e para tentarem queimar quem quer que seja a voz que represente essa vocalização da graça de Deus no mundo. E foi isso que vocês acompanharam comigo aqui nos últimos dias, alternando essas figuras e essas denominações religiosas presentes aqui. No verso 34 de Mateus, se começa dizendo o seguinte, aqui nesse capítulo 22. Entretanto, depois que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta na questão da ressurreição e da exegese que ele fez tanto dos Salmos como das declarações de Deus no livro de Gênesis a Abraão, Isaque e Jacó, e como era insofismável a interpretação dele, calou aqueles religiosos cultuadores do sagrado, que eram os saduceus, os fariseus, que já tinham tido uma conferência anterior, como a gente viu aqui, feito perguntas para tentarem confundi-lo e saíram calados, emudecidos e com medo de darem uma resposta que fizesse com que eles fossem apedrejados pela multidão, agora, depois não aguentando terem sido silenciados numa primeira rodada de enfrentamentos de perguntas cretinas, recebendo respostas divinas de Jesus, se diz, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Você veja como era sério, saíram no mesmo dia. Ficaram uns 40 minutos num lugar, todo mundo dando ideia, dando opinião. Juntamente com eles estavam os intérpretes da Escritura, os exegetas. E um desses exegetas disse, olha, eu já sei. Um deles, eu tenho uma pergunta, ante a qual ele não terá resposta. Aí você vê a mesma coisa quando você abre o mesmo texto em Marcos 12, e você vê do verso 28 em diante, aqui de Marcos 12, Jesus dá a mesma resposta aos fariseus, é tudo igual. E aí se diz o seguinte, no verso 28, aqui de Marcos 12, chegando um dos escribas, e era escriba ou intérprete da lei, ou acadêmico da Torá, especialista em interpretação das Escrituras, podia ser também chamado de intérprete da lei ou de escriba, mas era a mesma realidade descrita em Mateus 22, de 34 a 40, que está aqui descrita em Marcos, no capítulo que a gente viu 12, do verso 28 até o verso 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido aos saduceus, muito bem, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos, que é o que você vê aqui em Mateus, a mesma coisa,
Só que aqui se diz que é um dos intelectuais dos fariseus, daquela denominação de puritanos. E a pergunta é a mesma: qual é o grande mandamento da lei? Aqui ele vem e pergunta qual é o principal dos mandamentos. Aí se você for para Lucas 10, 25, onde o mesmo texto está em questão, num contexto um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma coisa, você encontra a mesma situação sendo suscitada, levantada por eles, no que diz respeito a deixarem Jesus numa situação difícil. É o que eles pretendiam criar de dificuldade imediata para Jesus, era essa situação de ele venceu todo mundo na argumentação. Será que agora, depois que a gente se reuniu e pegamos o nosso melhor exegeta, com uma pergunta super elaborada em conselho, e teve a anuência de todos nós não vamos deixá-lo constrangido? Era o que eles queriam. No mínimo constranger. Ou então encurralar. Ou então arrancarem uma declaração que soasse como uma heresia, em relação à qual eles pudessem vir a acusá-lo. Aí você lê no verso 25 de Lucas 10, onde está escrito aí a parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano, é a mesma história. O contexto posterior é aquele no qual vem a história do bom samaritano, mas veja como começa no verso 25. Eis que certo homem, naquele ambiente que a gente viu em Mateus e em Marcos, eis que certo homem, intérprete da lei, escriba, portanto, acadêmico, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, de novo, de novo e de novo. E disse-lhe: mestre. E aqui em Lucas tem uma mudança na pergunta. A pergunta que vem é aquela que o jovem rico também fez, sobre a qual a gente já falou longamente na exposição de Mateus. Mas foi a mesma pergunta que do jovem rico, só que agora aqui, ao invés de perguntar qual é o principal mandamento da lei, de acordo com a pesquisa histórica de Lucas, que ele diz que o evangelho dele é fruto de uma pesquisa minuciosa com os protagonistas históricos do processo, ele afirma que esse intérprete da lei começou a discussão perguntando: mestre, que era algo que eles não deixavam faltar, era essa reverência rabínica, chamá-lo de rabino, de rabi, de mestre, de doutor. Mas isso era tudo para ver se mexiam no ego dele, se ele se desguarnecia em relação às perguntas que eles trariam, e sempre eram perguntas cretinas, com intenções perversas. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, ele fez uma pergunta a Jesus. E não raramente o que acontecia é que o indivíduo chegava com essa pergunta, como eu já disse pela quarta vez no dia de hoje, cretina, e Jesus fazia uma pergunta divina em resposta. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Porque todo mundo ali se vestia conforme o seu cargo. O fariseu vestia roupa de fariseu, o saduceu vestia roupa de saduceu, o zelota vestia roupa de zelota, e os escribas, de acordo com a sua denominação, vestiam roupas de intérpretes autorizados. A religião é uma papagaiada, é uma Marquês de Sapucaí. É todo mundo fantasiado, sempre foi, sempre será.
A gente vê uma missa no Vaticano. Aí você diz, meu Deus, todo mundo aí com 60, 70, até 80 anos vestido de Halloween religioso. Só falta abóbora, mitra, báculo. É um negócio extraordinário. Eu, como pastor presbiteriano, vesti várias vezes em alguns lugares toga. Até hoje eu tenho minha toga presbiteriana ali em cima. Porque os presbiterianos são reformados e foram reformados de dentro da Igreja Católica Romana. Então tem um monte de absorções da Igreja Reformada mais primitiva e original possível que tem semelhanças com o catolicismo. A mesma coisa você pode dizer em alguns aspectos quase idêntico em relação ao anglicanismo, ao episcopalismo. São praticamente, liturgicamente, católicos nas suas apresentações, nas suas vestimentas, nos seus aparatos, nas suas fantasias. Se tornam objeto de ranqueamento, de importância. Quem vê de longe já sabe que uma grande autoridade religiosa, ou até identifica já o grupo denominacional. Hoje em dia, até as igrejas neopentecostais já estão assim. É todo mundo com talit hebraico, judaico, no pescoço ou na cabeça, ou mesmo os religiosos chamados progressistas do meio protestante católico andam com cada cruz desse tamanho pendurada no peito. O cara não quer ser identificado, mas não consegue não demonstrar a pataca de cruz ali. Para onde ele vai, quer que chegue a cruz primeiro. Eu não sei para quê, deve ser para provocar alguma reverência, alguma identificação, ou alguma marca na qual eles têm satisfação. Nunca foi exatamente o meu caso, mas eu respeito todo mundo. O fato é que quando Jesus olhou para o cara, sem precisar de apresentação, Jesus já sabia que era um intérprete da lei, era um acadêmico. Hoje em dia, os acadêmicos usam anéis de acadêmicos. Naquele tempo, eles usavam outros aparatos, colares, outras coisas, para você olhar e dizer, não, esse aí é especialista em interpretar, em fazer exegese, é hermeneuta das Escrituras. É intérprete autorizado. Aí Jesus ouviu a pergunta do intérprete autorizado e aí devolveu para ele com uma pergunta. Do tipo, já que tu és intérprete autorizado, não és tu quem tens que perguntar a mim. Sou eu que não me ofereço como intérprete de nada, que pergunto a ti. E aí Jesus pergunta a ele, que lhe tinha perguntado, o que farei para herdar a vida eterna, mestre? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Porque que tu, à luz de tudo que tu tens estudado toda a tua vida, e tu não fazes outra coisa a não ser examinar esse livro com lupa, por que tu não me dizes? O que é que a Torá ensina sobre vida eterna? Ela ensina alguma coisa sobre vida eterna? O que é que se tem que fazer para agradar a Deus? Os saduceus diriam, não existe vida eterna. Não existe transcendência. Os fariseus diziam, existe. O que eu farei para entrar nessa? O que eu farei para herdar? Aí Jesus, já que vocês partem do pressuposto que existe vida eterna, e vocês não param de estudar a lei de Moisés, me digam, o que é que Moisés, o que é a lei? Fala a respeito do assunto. A isto, o intérprete da lei lhe respondeu, a lei diz o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Eu, particularmente, Caio, Fábio, acho maravilhoso, porque não fica absolutamente nada de fora. Todas as dimensões da constituição humana
são convocadas para trazerem culto consciente, lúcido a Deus. Amarás com toda a emoção do teu ser, com toda a percepção da tua psique, da tua alma, da tua sensibilidade, com todas as expressões e manifestações das tuas energias operativas na existência. E não apenas físicas, mas psíquicas e espirituais. E com toda a inteligência, com toda a racionalidade, com toda a intuitividade, com todas as tuas competências e capacidades. Traze a totalidade do teu ser em estado de harmonia dedicada a Deus e ama-o. E mais do que isso, acrescentou o intérprete da lei, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama, portanto, ao teu próximo com as mesmas dimensões. Ama-o com teu coração, ama-o com a tua alma, ama-o com as tuas forças e ama-o tentando compreender, entendê-lo, discerni-lo. Como tu fazes contigo mesmo. Trata-o como tu gostas de ser tratado. Dá a ele o que tu gostarias que a vida te desse de melhor. Se tu puderes ser o provedor do melhor que tu tenhas para o teu próximo, que passa por ti, que vive contigo e que atravessa o teu caminho. Essa é a resposta. Em Marcos ela é um pouquinho diferente, é Jesus quem responde isso a ele. E aí ele diz, respondeste bem. Mas tanto faz, essa é a questão que está aqui posta. Seja com a resposta de Jesus, seja Jesus perguntando ao intérprete da lei, esse é o pano de fundo desta mesma situação que você encontra também, de modo muito semelhante, na história e no encontro de Jesus com aquele chamado jovem rico. Então Jesus lhe disse, aqui em Lucas 10, 28, Jesus lhe disse, respondeste corretamente. E eu posso ver Jesus dando um sorriso feliz, que bom. Não há nenhuma ironia, Jesus não está numa queda de braço com ninguém, vamos ver quem é que ganha, isso é um problema deles. Eles é que estavam querendo pegar Jesus, Jesus não está querendo pegar ninguém, a não ser atrair e amarrar com laços de amor, com vínculos de graça, de verdade e de acolhimento. Nada além disso. Não há nenhuma outra intenção em Jesus olhando para ninguém. Nunca andou na direção de ninguém dizendo eu vou com a estrangeira, aquela pessoa. Nunca. E quem quer que seja seu discípulo anda no mesmo espírito e com a mesma atitude. E eu posso ver Jesus feliz, dando um grande sorriso para aquele indivíduo, e respondendo a ele, olha, muito bem, respondeste corretamente, é isso mesmo. Eu, perguntado, te diria exatamente isso, como ele, perguntado no Evangelho de Marcos, disse exatamente isto. Então, quando Lucas diz, respondeste corretamente, Jesus falando, é porque tanto faz como tanto fez. Se isso fosse algo que Jesus respondesse, ele responderia assim. E quando ele devolve a questão do intérprete da lei a ele próprio, intérprete da lei, e obtém essa resposta, era a resposta que ele daria. Então, tanto faz como tanto fez outra vez. Respondeste corretamente. E aí acrescentou, faze isto e viverás. A pergunta qual era? O que eu farei para herdar a vida eterna? Se fosse numa cruzada evangelística americana de 50 anos atrás, ou da campanha do Campus Crusade dos Estados Unidos, na cruzada estudantil profissional para Cristo no Brasil, que era a mesma coisa,
e tinha uma campanha chamada Já Encontrei, as 4 leis espirituais elaboradas por um senhor chamado Bill Bright, que eu conheci nos Estados Unidos e que tinha um ministério muito grande lá, com alcance mundial, e já faleceu. Pois bem, eles iriam te ensinar outra coisa se você fizesse essa pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? É a pergunta que todo crente americano gostaria de ouvir de alguém para te apresentar as 4 leis espirituais. Na primeira lei espiritual é: você é um pecador e está separado de Deus. Aí eles iriam mostrar você de um lado de cá, um abismo no meio e o céu do lado de lá. E nenhuma chance de você atravessar. Aí você já dizia: então não tem jeito para mim? Aí eles botavam uma outra cartela em cima. Não, tem uma segunda lei espiritual. Aí era uma cruz atravessada no abismo. Botavam a cruz no abismo. Ande pela cruz significa que você tem que, aqui na rua mesmo, fazer uma oração comigo, repetir comigo uma oração. Aí vem a terceira lei espiritual. Creia que Jesus morreu na cruz levando os seus pecados. E aí a terceira coisa que você tem que fazer já é repetir essa oração. Aí você repetia a oração decorada que eles mandavam, liam para você repetir. Aí você tinha dado um terceiro passo. Agora tem um quarto passo. Frequente uma igreja para ser batizado e fechar o combo do batismo. Olha como isso era diferente de Jesus. Porque a pergunta é essa aqui: o que farei para dar a vida eterna? E Jesus não diz: em primeiro lugar, meu filho, tu és um pecador. Em segundo lugar, saiba, eu vim para morrer na cruz para levar o teu pecado, já que tu és um iníquo. E a terceira coisa: vamos orar aqui e agora. Quem quer receber a Jesus? Eu sou Jesus. Quem quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Dê um passo à frente e eu vou fazer a sua oração. E agora eu quero recomendar Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, todo mundo, a toda a malta de apóstolos, por favor, peguem esses meninos, levem na primeira água e os batizem e depois criem o primeiro grupinho para eles formarem a primeira igreja batista ou presbiteriana ou evangélica de Jerusalém, para que a consumação se feche na vida deles. Mas graças a Deus Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus disse: o que é? O que a Escritura diz? O que você, lendo na Escritura, interpretando a Escritura, identifica com que seja o que está no ventrículo superior esquerdo do coração eterno de Deus? O que é o mais importante? Onde é que o oxigênio da graça recebe a maior oxigenação? Onde? Em tudo que vocês chamam de Escritura sagrada, ou inspirada, ou divina. Tanto faz. O que é que você vê aí? Aí o cara respondeu isso. Para mim, tudo mais é menor do que o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: parabéns. Que legal saber que você crê nisto. Respondeste corretamente. Agora só falta uma coisa: é viver isto. Vive isto. Pratica isto. Esquece o livro e abre as páginas da vida. Esquece o livro, já que você aprendeu o que resume o livro inteiro. Você sabe de cor, que acabou de me falar aqui na presença de todos. Pode fechar o livro e abra caminhos. Abra as estradas. Entre nos becos. Penetre as vielas. Visite as casas. Vá viver. Ao invés de passar a vida
fazendo estudo anatômico, de dissecação de textos da Escritura que não produzem nada a não ser o orgulho vaidoso de produzir esse supremacismo, esse espírito de superioridade, de arrogância e de soberba, que olha para fora e diz: eu estou aqui dentro sabendo tudo, eles estão lá fora perdidos sem saber nada, louvado seja Deus. O que para Jesus era um atestado de auto-perdição. Olhar para a vida com essas categorias. Jesus diz: então, já que tu respondeste tão lindamente bem, só falta uma coisa, é praticar isso. Você não precisa de mais nada. Todo estudo concernente a Deus, a salvação, ao próximo, a vida eterna, a graça divina, o que agrada ou não agrada a Deus, está resumido nisto. Agora, só falta você praticar o que você aprendeu. Faze isto e tu viverás. Viverás eternamente. Viverás a melhor vida que tu podes viver no espaço-tempo e depois serás projetado para a eternidade. Ele, o homem, o intérprete da lei, porém, não sinceramente, porque é um problema dos acadêmicos é praticar. Acadêmico, se pudesse, passava o dia saindo de uma mesa para outra mesa, de uma aula para outra aula, de um congresso para outro congresso, de um estudo bíblico para outro estudo bíblico, de uma palestra teológica para outra palestra teológica. Acadêmico adora reunir acadêmico e fazer conferência de saberes. Mas detesta unha suja, é meter a mão na carne enfiridada, é se sujar de pus, é cheirar cheiro ruim, é abraçar CC, é entrar nas vielas, nas estradas sujas da existência. Na mesma hora bate um bloqueio. Eles querem saber onde tem a próxima conferência. Onde é a próxima reunião para a gente praticar um pouco mais de comunhão sagrada contigo, Jesus. Onde será o próximo encontro? Então, esse homem intérprete da lei que ouviu Jesus dizer isso, respondeste-me bem, faze isto e viverás, entra com uma adversativa, ao invés de só agradecer e dizer: deixa eu sair para viver, e correr para o abraço no próximo. Porque não dá para abraçar a Deus, eu só consigo abraçar a Deus abraçando a Deus no próximo. Abraçando a Deus no próximo. Quem ensina isso é o apóstolo João, que diz que se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não trato com amor o próximo a quem eu vejo? Qualquer outro ser humano. Aí vem esse cara com essa pergunta insincera. E enfia esse porém desnecessário, ele porém querendo justificar. Por quê? Porque vivia só de estudo bíblico, de exegese, de interpretação, de academicismo, de pesquisa religiosa, de manuseio das escrituras, dos rolos da lei, rolos e rolos e rolos e rolos e rolos da lei, e a mente deles cada vez mais enrolada nos rolos da lei e nada de prática na vida. Ele querendo se justificar, porque a existência dele só partia de um lugar, de uma bolha sagrada para outra bolha sagrada, de um rabino para outro rabino, de uma comunhão de iguais o tempo todo, e não corria risco na existência drástica que os humanos vivem todo dia. Ele querendo justificar a sua inoperância letrista,
e acadêmica, foi insincero diante da sinceridade de Jesus para com ele, que o elogiou e disse: vai, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, cretinamente: ah, mestre, me diz, quem é o meu próximo? Já que é para eu cuidar do meu próximo, quem é? Onde é que ele está, hein? Só me mostra o caminho, indica um próximo para eu amar como a mim mesmo. Aí eu fico imaginando o descaimento de Jesus. Ao mesmo tempo, a compaixão de Jesus. Diante de uma estupidez tão grande, de um infantilismo tão patético, como eu vejo, às vezes, as pessoas envelhecendo sem sair disso jamais. É gente que quando era jovenzinha entrou nessa e vai ficando velha nessa. E nunca vai para a vida. Tem alguns que chegam até a me recriminar porque acham que eu sou muito do mundo. Há uns 4, 5 anos atrás eu recebi uma sequência assim de umas 5 ou 6 recriminações de amor, de gente sincera, mas com a cabeça, para minha visão, diminuta, pequena, que vivem numa bolha. Caio, você se expõe demais. Aí, mais ou menos disseram a mesma coisa, parecia até que tinham combinado. Você se expõe demais. E eu sempre me expus demais. Eu nasci para botar a cara para fora. Eu nasci para apanhar. E ó, pode bater que eu aguento. E vou aguentar até o fim da minha vida. E nunca encontrei um cacete que fosse paulada de verdade. Eu vejo o cara sair com a mão doendo, de ter batido no lugar errado e na pessoa errada. Aí lá vem ele e comete essa cretinice, querendo se justificar por viver apenas entre páginas, entre textos, entre falas, entre conferências, entre acadêmicos, uma bolha colorida de artificialidade. Quem é o meu próximo? É só isso que eu preciso agora de instrução. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: preste atenção, certo homem descia aqui de Jerusalém. Não esqueçam que Jesus está no átrio do templo. No contexto de Mateus e Marcos, Jesus está no átrio do templo. Em todos esses acontecimentos. A gente sabe que ele está em Jerusalém porque no dia seguinte ele está ali, a 1 quilômetro de distância, na casa de Marta, Maria e Lázaro, conversando. Então ele está em Jerusalém. É o mesmo contexto, é a mesma geografia. E aí Jesus diz, certo homem descia aqui de Jerusalém, onde a gente está conversando, que é a capital das discussões teológicas, descia daqui para Jericó, que sempre foi um lugar desprezado, amaldiçoado. Desde os dias de Josué era um lugar amaldiçoado. Foi o lugar da prostituta Raabe, lugar do cego Bartimeu, lugar do Zaqueu. Você veja que até as figuras descritas nos evangelhos que habitavam Jericó eram figuras que os religiosos de Jerusalém consideravam persona non grata. Descia daqui para Jericó, e é uma descida. É abismal o caminho e ainda é serpenteante. E nos dias de Jesus era um lugar cheio de assaltantes. Era perigoso. Aí Jesus disse, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Era um homem que, se morava em Jerusalém,
provavelmente frequentasse o templo, fosse de sinagoga, fosse crente, eventualmente. Porque quem escolhia morar em Jerusalém tinha que ter um vínculo especial com o templo, o sacerdócio, os cultos, as oferendas, os dízimos, as observâncias, os rituais. A maioria fazia isso. Por isso morava ali e queria esse status quo de dizer: eu sou um cidadão jerusalemita e estou aqui. Pois bem, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de assaltantes, o que era natural naquela baixada. Jericó hoje, e sempre foi uma cidade muito mais de população mista do que puristamente judaica. Sempre foi. E no passar dos séculos se tornou uma cidade absolutamente palestina. Eu visitei nos últimos 50 anos dezenas, centenas de vezes Jericó e praticamente meus amigos e contatos lá foram e são até o dia de hoje palestinos. E no tempo que os judeus de Jerusalém não eram como os judeus sionistas de hoje, que querem eliminar os palestinos, os meus amigos judeus de Jerusalém, alguns estão vivos, outros já morreram, me levavam para comer a melhor comida que havia, desciam de Jerusalém até Jericó. Uma descida aí de 35, 40 minutos de carro, numa autopista hoje em dia, que não é aquela antiga pista sinuante que eu conheço de descer a pé, e que é o caminho romano original. Não, numa autopista me levavam para a gente comer as melhores comidas da região em Jericó. Comidas palestinas, comidas árabes. Jesus conta a história desse homem que está nesse caminho e cai na mão de assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Além de roubar, feriram, escalpelaram, bateram, chutaram, maltrataram. Queriam matar o homem. Eventualmente não o mataram porque tinham mais o que fazer, ou o tiveram por morto e o abandonaram lá e seguiram adiante para outro assalto. Portanto, retiraram-se, deixando-o semi-morto, disse Jesus. Aí o verso 31 diz: casualmente, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. Olha, Jesus está falando no templo. Tinha acabado de responder aos saduceus, muitos dos quais eram sacerdotes, ou candidatos a sacerdotes, ou parentes de sacerdotes, ou da categoria com potencial de se tornar sacerdote. Estavam presentes ali, no lugar do sacerdócio, na capital dos cultos, que era o templo de Herodes o Grande e no passado o templo de Salomão. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho do homem que fora assaltado e dos assaltantes que ao homem quase mataram. Mas um sacerdote passar por um caminho de perigo assim só se for uma casualidade. Nunca é uma predeterminação, é por uma imposição circunstancial que o cara passou ali. Do contrário, esse é um caminho que o religioso evita. Evita. As cracolândias da existência, eles evitam. Tem que ter um outro coração para escolher chegar perto desses lugares perigosos, de riscos variados, para essas baixadas que não te levam a nenhum lugar superior. Tem que ser alguma necessidade premente
que coloca você casualmente naquele trajeto, mas não é nunca uma escolha deliberada. E foi o que aconteceu com o sacerdote, que naquela mesma hora passava por aquele mesmo caminho. E ele olhou e viu o cara caído. Aí quando ele viu de longe o homem caído, sangrando, morrente, ele se desviou, e o texto de Jesus, a fala de Jesus, diz que ele passou de largo. Ele se espremeu no caminho que não é uma estrada larga, hoje é uma autopista. Nos dias de Jesus era um caminho sinuoso, estreito. O cara se espremeu nos cantos, na beirada do caminho, olhando na descida para nem ver o sujeito. Passou de largo. O verso 32 prossegue dizendo: semelhantemente ao sacerdote. Lembrem-se de novo, eles estão no templo. Chegou e passou por ali um levita. Fazia parte da liturgia, dos cantos, da leitura dos salmos. Fazia parte da tribo de Levi, que poderia se candidatar a ser sacerdote no templo. Se ele quisesse, ele poderia também, tendo essas convicções e essas preparações doutrinárias, se tornar um indivíduo membro da denominação dos saduceus, que não criam em nada, como a gente já viu. Um levita, daquela ordem antiga, de uma tribo que já nem existe mais, que é a tribo de Levi. Já sumiu há muito tempo. Quando eu vejo esses crentes se auto-intitulando levitas, eu morro de rir. Graças a Deus, essa palhaçada acabou até. Cansaram de ser levitas. Mas houve um tempo, há 25 anos atrás, que todo mundo era levita. Quem não era sacerdote era levita. Nesse meio maluco, acerca do qual frequentemente eu faço alusão. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, na mesma hora, e vendo o que o sacerdote também fizera, passando de largo, disse: eu, hein? Vendo, também passou de largo. Aí Jesus prossegue. Lembrem, ele está respondendo a uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? O que suscitou essa pergunta? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Veio aquela resposta sobre amar. Que o amor era o que cumpria toda a lei, era o amor. Quem amasse não precisava se preocupar com o resto, porque quem verdadeiramente ama, cumpre toda a lei inteira se resume em ama teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que tu és e tem, e amas ao teu pão e ao teu próximo como a si mesmo. Essa é a lei e os profetas. É como Paulo diz em 1 Coríntios 13, a mesma coisa repetindo. É o caminho sobremodo excelente. Ou como ele diz, Paulo, em Gálatas 5, que aquele que ama e que pratica e frutifica o fruto do Espírito Santo, e o Espírito Santo em mim, produz amor, não ódio. Se o Espírito Santo me habita, eu amo. Se o Espírito Santo não me habita, não adianta. Eu posso me encher de doutrina, mas eu não amo e serei juiz do meu próximo. Me tornarei um evangélico, um cristão, um católico, cheio de arrogância, mas sem amor, de nada aproveita, não vai a lugar nenhum, não vai herdar nada, não vai tomar posse de nada, só vai viver inflado de arrogâncias e ar e vento. Diz que passava por aquele mesmo lugar e não vinha de Jerusalém, só vinha atravessando a estrada. Vindo da Samaria,